o direito prepondera no processo do júri até o instante em que, eventualmente, o acusado é pronunciado, ou seja, até o instante em que, eventualmente, decide o magistrado que o acusado deva ser julgado pela sociedade. A partir deste momento, abrem-se diversas oportunidades para as partes, entre elas a do artigo 422 para a juntada de documentos, posteriormente a do artigo 479, com o tríduo de 3 dias antecedentes ao julgamento, também para a juntada de documentos novos. Abre-se a possibilidade de instrução em plenário, caso as partes queiram ouvir testemunhas, caso as partes queiram inquirir peritos, ao interrogatório do acusado. E se refaz isso, ou se recompõe isso com que finalidade? Exatamente para preparar o processo para o julgamento de vossas excelências. E conquanto o juiz de direito, até aquela fase anterior, balizou-se pelos parâmetros jurídicos vigentes na legislação pátria, doravante, a partir de então, destina-se o processo ao julgamento pela sociedade. Isto é cláusula pétrea, está no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que diz que o júri é garantia constitucional e a ele se reservam os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. Nada muda esta realidade. Para que nós deixemos de julgar um cidadão pelo tribunal do júri, nós precisamos ou de uma revolução ou de uma reforma constitucional completa. Mas nós precisamos, em verdade, de uma nova Assembleia Constituinte, porque reforma constitucional não pode afetar a cláusula pétrea. Os senhores têm ideia, com base nisso, da autoridade que lhes é incumbida? Os senhores estão aqui escolhidos pelos constituintes de 1988 como os julgadores supremos estabelecidos pela Constituição Federal para decidir os crimes dolosos contra a vida. Mas decidem com base em quê? Decidem com base em quesitos que trazem matérias de fato. O primeiro deles, se a vítima, em determinado dia, em determinado local, sofreu lesões que foram a causa de sua morte, e vão dizer se é verdade ou se é mentira, se sim ou se não. Se disserem que não está encerrado o julgamento, não há materialidade, estão afirmando que a vítima está viva. Se disserem que sim, confirmam a materialidade, segue-se o julgamento. Vem uma segunda pergunta, e esta segunda pergunta ela é simples. O acusado fulano de tal é autor das lesões que causaram a morte da vítima? Esta é uma pergunta simples, que vai ser feita aqui. Se este acusado foi o autor das lesões que mataram a vítima que está servindo de objeto a esse processo hoje. E se disserem sim, segue-se o julgamento. Se disserem não, encerra-se por negativa de autoria, dizendo que não foi ele. Posteriormente, um quesito obrigatório, o jurado absolve o acusado. Podem absolver, se entenderem que, apesar de não haver, eventualmente, uma tese absolutória própria, podem absolver, eventualmente, por clemência, o que, particularmente para nós, após o reconhecimento da autoria, tem algum questionamento jurídico, mas isso é matéria que se reserva já para depois do julgamento pelo Conselho de Sentença. E aí seguem-se as perguntas, os homicídios muitas vezes são qualificados. Este, por exemplo, tem uma qualificadora de meio cruel, da asfixia. Não será indagado a nenhum dos senhores se incide na hipótese a qualificadora do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. A senhora compreende como é que nós traduzimos isso para a senhora? Nós vamos lhe perguntar: o réu matou a vítima utilizando-se de meio cruel ao asfixiá-la, fazendo uso de tal instrumento? Ou agindo de tal maneira?
A senhora percebe que é uma conversão? O senhor percebe que é uma conversão daquilo que é o artigo jurídico para aquilo que é a matéria de fato? Exatamente para quê? Para que o cidadão campograndense, para que o cidadão membro integrante da nossa sociedade venha até aqui e julgue o seu par e julgue o seu próximo. Este julgamento, ele é pareado. Os senhores se reúnem em número ímpar, exatamente para que não dê empate, e decidem questões de fato. E nestas questões de fato são embutidas diversas variações de aspectos sobre a natureza humana. E é aí que digo, e é aí que repito, neste ponto, o júri é sempre um aprendizado para o jurado, para a jurada. E falo mais até. Falo no quase cansaço. Ainda não, porque reserva algumas energias extras, que confesso, muitas vezes não sei de onde vem para esse trabalho. Mas no quase cansaço de 22 anos atuando no Tribunal do Júri, também nos ensina a cada julgamento alguma coisa nova sobre a natureza humana.